Senhor, irmãos, vai nos dizer nesta noite que um homem, aleluia, chamado Lázaro, aleluia, estava enfermo. O que eu acho interessante é que Lázaro, ele era amigo de Jesus, aleluia, e por ele ser amigo de Jesus, aleluia, nós sabemos que amigo, irmãos, é alguém íntimo, aleluia, amigos é alguém íntimo de dentro da sua casa. Por Lázaro, ele ser amigo de Jesus, e quando Jesus ouviu a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus, ele imediatamente, ele não largou o que ele estava fazendo. Jesus, ele continuou a fazer, aleluia, aquilo a qual ele estava fazendo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. E depois disso, irmãos, ele voltou novamente, aleluia, à cidade da Judeia. O que eu entendo, irmãos, nessa primeira parte da palavra, é que quando nós, aleluia, clamamos por Jesus, ele não vai vir imediatamente na hora a qual a gente quer que ele venha. Aleluia, quando nós, aleluia, clamamos por ele, ele não vai largar, aleluia, o que ele está fazendo, simplesmente para ouvir o nosso clamor, porque Lázaro, irmãos, ele era amigo íntimo de Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus, ele amava, aleluia, Lázaro. E nós, carnais, quando a gente ama alguém que precisa da gente, a gente larga o que está fazendo, larga o emprego, larga os filhos, seja quem for. Eu vou botar um exemplo, a mãe. Quando a nossa mãe precisa da gente, a gente deixa, irmãos, tudo o que está fazendo, aleluia, para lhe socorrê-la. Mas com essa palavra, irmãos, Jesus, ele me ensina e ensina a nós nesta noite, aleluia, que nem tudo que necessitamos naquela hora nós vamos receber, aleluia. E então Jesus, ele vai para a cidade de Judeia, e um de seus discípulos vai falar: mestre, mas lá eles quiseram te apedrejar, aleluia. O que o Senhor vai fazer lá novamente? E no versículo 9, Jesus, ele fala conosco: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nela não há luz. Irmãos, ali na cidade da Judeia tinha alguns religiosos que via Jesus como ameaça, aleluia, a eles, porque sabia, aleluia, que onde Jesus passava, a multidão, aleluia, ela seguia Jesus, aleluia. Então Jesus, ele fala com aqueles homens naquela noite, fala conosco: se no dia há 12 horas, aleluia, significa que aquele que anda do dia, aleluia, vive a luz, que é o que vive com Jesus. E Jesus está nos ensinando, aleluia, que ali aqueles, aleluia, andavam nas trevas. Às vezes, irmãos, aleluia, essa parte quer dizer que nós queremos andar com todo mundo, aleluia, mas nem todo mundo, aleluia, anda conosco, aleluia. Então Jesus, ele nos ensina também que nós não devemos, irmãos, guardar mágoa no nosso coração, aleluia, daqueles a qual nos apredejou, porque muitos de nós aqui nesta noite já dobramos nossos joelhos e tivemos a capacidade de intimidar Jesus, porque ele não fez naquela hora, porque naquela hora, aleluia, ele nos livrou da morte, porque naquela hora, aleluia, ele deixou a enfermidade assolar, porque naquela hora, aleluia, Jesus deixou o alimento faltar. E aqui, irmão, Jesus, ele nos ensina, aleluia, que ninguém intimida ele, ninguém chega nele, aleluia, e fala: Jesus, eu quero agora, Jesus, eu quero desse jeito. Não, irmãos, Jesus sabia que Lázaro, aleluia, estava enfermo, e a palavra vai nos dizer que Jesus também sabia que ele iria morrer. Mas se Jesus tivesse chegado àquela hora, será que muitos que estavam ali iriam, aleluia, dar importância ao milagre que Jesus ia fazer? Será que muitos ali iam estar preparados para ver, aleluia, o que Jesus ia fazer naquele lugar? E assim Jesus fala comigo e com você nesta noite: se eu chegar agora, será que você vai estar preparado para receber? Se eu chegar agora, aleluia, será que os seus olhos, aleluia, vai conseguir contemplar tamanho milagre, aleluia, que ele irá fazer?
sua reação? Aleluia. Será que você vai olhar e vai ficar incrédulo? Meu Deus, eu não mereço isso. Mas Jesus fala, não está pedindo. Aleluia, está dizendo que não merece por quê? Aleluia, se está pedindo, aleluia. É por isso, irmãos, que muitos não recebem do Senhor, porque bota o joelho no chão, pede glória, pede unção, pede para reusar em revelação, pede a libertação da família, mas olha para o filho, esse não tem mais jeito. Olha para o esposo, só Jesus. Esse aí até Jesus abandonou. E Jesus fala, é por isso que eu não chego na hora que vocês querem. É por isso que eu não faço, aleluia, quando vocês querem. Sabe por quê, irmãos? Porque é preciso, aleluia, o deserto para ter estrutura. Aleluia, para receber de Jesus, irmãos. Eu falo isso porque eu vivi isso, aleluia. Quando o Senhor usou o meu pastor da outra igreja para me levantar como missionário, eu falei, Deus, eu não mereço. Deus, eu não tenho estrutura. Olha para mim, olha para fulano que é maior. Sabe o que Jesus fez? Tá bom, minha filha, você não merece não, então você vai ficar sentadinha no banco e eu vou usar aquele, aleluia, que está, aleluia, glorificando o meu nome. Irmãos, foi mais de 4 meses sem pregar a palavra do Senhor. E hoje, pela honra e glória do Senhor, aleluia, Ele me concedeu essa oportunidade. Aleluia, essa palavra, nunca ministrei ela, aleluia. Mas eu acho muito lindo, irmãos, porque Jesus, Ele nos ensina a pedir, aleluia, e não a se submeter àquilo. Ele nos ensina a pedir e a compreender. Se eu estou pedindo, quando Jesus me entregar é porque eu mereço. Quando Jesus me entregar, aleluia, é porque Ele sabe da minha capacidade. E então Jesus, Ele volta ali na Judéia, irmãos, e faz o que Ele tem que fazer. Aleluias. E no versículo 11 fala assim: assim falou Jesus, depois disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluia. Aqui, irmãos, quando o Senhor fala isso àqueles discípulos, um deles fala assim, Senhor, se ele dorme, então ele estará salvo. Mas no versículo 13, Jesus, ele não está se referindo, aleluia, a Lázaro. Ele está se referindo, aleluia, à sua morte, aleluia. Quanto muitos pensaram que ele estava morto, não, ele estava dormindo. Mas às vezes, irmãos, Deus, Ele vai falar com a gente por parábolas, para a gente poder entender. Porque se Jesus já tivesse falado imediatamente, Lázaro morreu, imagina, aquelas pessoas não teriam fé. Porque Marta e Maria, elas estão lá aguardando por Jesus. Jesus falou que não é para a morte, então eu vou aguardar. E se Jesus falar para ti, filho, é para a morte, qual vai ser sua reação? Aleluia. E se ele falar para ti, filho, esse aí eu já não coloco mais as minhas mãos, qual vai ser, aleluia, a sua reação? Sabe qual vai ser, irmãos? A nossa reação é murmurar, é reclamar, é falar que Jesus não ouve mais, é falar que Jesus, aleluia, não nos ama mais. Essa, aleluia, é a nossa reação. Mas pelo nosso Jesus saber a nossa estrutura e saber o vaso frágil que a gente é, aleluia, Ele pega, aleluia, os profetas dele e fala, filho, não é para morte, filho, ainda tem jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque se porventura for para a morte, Ele te preparou, aleluia, a tua estrutura no meio do deserto. Se porventura Ele não colocar mais a mão dele, aleluia, sobre aquele que não quis ouvir mais a palavra, Ele está te preparando, Ele está te capacitando, irmãos. Aleluias. E no versículo 15, 17 fala assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E o 20 fala assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. E no 23 Jesus fala:
Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E no versículo 24, Marta fala: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Irmãos, essa palavra aqui, nós vemos que Marta, ela está diante de Jesus, mas ela fala para Jesus: sim, Jesus, ele há de ressuscitar no último dia, que é o que a gente esperamos, o arrebatamento. Irmãos, ela está diante do dono da vida, mas ela não consegue enxergar que a solução para o problema dela estava ali diante dela. Aleluia, ela não consegue enxergar talvez tamanha dor que ela estava sentindo naquele momento, porque ela estava esperando por Jesus. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte. De repente meu irmão morre. Aleluia, qual era amigo de Jesus? E Jesus fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí Jesus pergunta para você nessa noite: você crê nisso? Aleluia, você crê que Ele é a ressurreição e a vida? Aleluia, você crê, aleluia, que na tua casa ainda não acabou? Você crê, aleluia, que o teu cenário não é esse? Você crê, aleluia, que Ele vai tirar, aleluia, o teu filho das drogas, o teu esposo das drogas? Você crê, aleluia, que Ele ainda vai te levantar nessa terra? Você crê, aleluia, que Ele ainda vai te libertar daquilo que para você parece impossível? Ele está perguntando para ti: tu crê? Aleluia, você crê? Irmãos, eu entendo que a glória do Senhor, nós temos que crer, aleluia, para receber. Jesus, Ele não vai entregar para ti, para depois você crer, não. Aleluia, Ele está falando nesta noite: usa a sua fé, começa a crer, começa a profetizar o milagre dentro da tua casa, começa a olhar para o teu esposo como profeta, começa a olhar para a tua esposa como profeta, começa, aleluia, a olhar para a tua mãe como profeta, começa, aleluia, a olhar para ti como profeta. Ei, começa a imaginar você aqui pregando a palavra do Senhor. É isso que o Senhor requer de nós, aleluias. Oh, Espírito Santo, porque primeiro, irmãos, nós temos que crer. Aleluia, e Jesus fala para nós nesta noite: se ainda não está vivendo é porque não está crendo. Aí você fala: Jesus, eu estou crendo sim. Jesus fala: tá não, filha, é da boca para fora, porque eu não conheço ninguém aqui, mas Ele sabe, Ele conhece. Quando você abre a boca e fala: eu creio, mas o coração está duvidoso. Quando você fala: Jesus, eu creio, mas está lá, aleluia, olhando para a pessoa e falando: meu Deus, só o Senhor. Aí você olha e fala: nem Jesus para dar jeito. Porque tem gente que ainda tem audácia, irmãos, de usar o nome de Jesus, aleluia, como se Ele fosse, aleluia, qualquer um de nós. Porque nós não damos jeito em nada, nem em nós mesmos. Porque se nós estamos aqui é porque Jesus, Ele deu um jeitinho em nós. Mesmo que foi quebrando, amassando, mesmo que foi tirando tudo, Ele deu um jeitinho, aleluia. Porque Ele queria nós aqui nesta noite. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Jesus pegou nós pelo braço e trouxe. Aleluia, porque por nós, irmãos, nós não estaríamos aqui. Uma hora dessa estaria em qualquer lugar, menos na casa do Senhor. Aleluia, porque tem pessoas, aleluia, que vê a casa do Senhor como hospital. Só vem quando está doente, só vem quando precisa, só chama Jesus, aleluia, quando precisa. Mas nesta noite, aleluia, Jesus está falando: me chama também, aleluia, quando você não precisar. Me chama também, aleluia, quando a abundância bater na tua porta. Me chama também quando você está na rodinha de amigo. Me chama também quando você está no almoço da família. Aleluia. Me chama também quando você está andando pela rua. Me chama também, aleluia. Não é só aqui não, irmãos. Aqui a gente vem para se reunir
Senhor, mas Ele quer saber, aleluia, se você está dando para Ele, é dessa porta para fora, aleluia, porque todos sabiam que Lázaro, Marta e Maria eram seguidores de Jesus. Todos sabiam que eles eram seguidores de Jesus. E Jesus pergunta aqui nesta noite para nós: será que todos sabem que você me serve? Aleluia. Será que todos sabem, aleluia, que você dobra os teus joelhos para me clamar? Aleluia. Ou quando você sai lá fora, aleluia, você não tem nem coragem de dar a paz do Senhor para o teu irmão. Ou quando você está no teu serviço, você não tem nem coragem de pregar a palavra para o teu irmão. Jesus, irmãos, Ele não quer ver aqui dentro não, Ele quer ver lá fora. Porque aqui dentro até quem está vazio se enche. Porque aqui dentro, aleluia, até quem não recebe vai receber. Sabe por quê? Porque tem irmão, aleluia, que pagou preço. Aí Jesus, Ele não é egoísta não. Ele vai distribuir para a casa toda. Mas e lá fora? E lá fora quem é você? Aleluia, lá fora você é Maria. Lá fora você é Lázaro. Aleluia. Eles olham para dentro da tua casa e falam: ali é crente. Está passando pela prova, mas é crente. Aleluia. A morte bateu, mas é crente. A porta está fechada, mas é crente. Ou eles olham para a tua casa e falam: só é crente dentro da igreja. Só é crente quando está com o microfone na mão. Só é crente quando está nas redes sociais. Oh, aleluia. Ei, Jesus está perguntando para ti: que crente você é nesta noite? Você é o crente, aleluia, fiel? Porque se você for crente como Lázaro, pode ter certeza que hoje ele já está lá trabalhando na tua casa. Se você for como Marta e Maria, você pode ter certeza, aleluia, que Satanás não vai envergonhar você. Se você for, aleluia, como esse trio de irmãos, você pode ter certeza que vão caluniar. Aleluia, vão abrir a boca, vai dizer, aleluia, que não tem mais jeito. Mas Jesus olha lá do alto céu e fala: deixa falar. Aleluia, deixa falar, aleluia, que Ele está chegando. E eu entendo que Ele chega no tempo dele, irmãos. Não adianta, irmãos, a gente querer que seja do nosso jeito, porque não vai ser. Nada vai ser do nosso jeito, irmãos, nada. Nenhuma oração. Quando a gente vai se dobrar para orar, às vezes a gente fala: hoje eu vou orar só uns minutinhos. Quando pensa que não, você já raiou o dia orando. Porque não é do nosso jeito. Nem no louvor que a gente vai louvar para Ele, não é a gente que manda. Aleluia, nem na nossa maneira de respirar, não é a gente que manda. Aleluia, nem na nossa maneira de pisar, não é a gente que manda. É para nós entender que é do jeito dele. E é melhor obedecer a Ele, aleluia, e glorificar o nome dele, aleluia, dessa porta para fora, do que só glorificar aqui dentro. Porque quando chegar lá fora vai andar sozinho, vai fazer sozinho. Aleluia. Tem muito crente, aleluia, que está igual Sansão. Está pensando que tem Deus, mas já não tem mais. Aleluia. Está louvando pensando que é Jesus, não é não. Aleluia. Está profetizando pensando que é Jesus, e Jesus já está bem longe. Sabe por quê? Porque Jesus deu para Sansão. Mas aí Sansão começou, aleluia, aí pelas tuas próprias mãos. Sansão começou a falar: eu posso. Eu derrotei, aleluia, nessa guerra. Foi a minha força, não foi não. Foi a força do Senhor. Aleluia. E o que acontece com Sansão, irmãos? Ele paga o preço, mas no final ele ainda se arrepende. E Jesus, Ele é tão misericordioso com nós, irmãos, que Ele ainda nos perdoa quando nós nos arrependemos. Oh, aleluias. E no versículo 23, aleluia, perdão. No versículo 32 fala assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando o viu chorar,
também chorando. E os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morreste? Glória a Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, nós vemos que com Jesus, aleluia, tá dois tipos de multidão. Aquele que quer ver o bem daqueles irmãos e aquele que quer somente observar. E um deles se levanta e fala: uai, Jesus, ele não fez, aleluia, ele não abriu os olhos do cego, ele também não pode fazer com que ele não morra. Ali Jesus já foi para fazer o milagre. Mas às vezes, irmãos, tem pessoas do nosso lado que está ali criticando. Às vezes tem pessoas do nosso lado que está: uai, Jesus já não poderia ter feito isso na vida dele, na vida dela. Jesus já não poderia, aleluia, ter tirado eles dessa prova. Jesus já não poderia, aleluia, tirar, aleluia, das grades. Jesus já não poderia, aleluia, libertar da cachaça. E com isso, irmãos, eu entendo, aleluia, que aqueles que criticam, aleluia, eles não são, aleluia, pedra no nosso caminho, não. Eles são os combustíveis para fazer a gente buscar mais a Jesus. Porque nós temos que mostrar para os nossos inimigos que nós temos Jesus. Nós temos que mostrar, aleluia, para eles que Jesus, aleluia, ele ainda ressuscita. Jesus, aleluia, ele ainda faz, aleluia, os sonhos, aleluia, reviver. Jesus, aleluia, ele ainda tem esse poder de fazer aquele que não prega, pregar ainda. Jesus, ele ainda tem esse poder, aleluia, de fazer o viciado se libertar. Jesus, ele ainda tem esse poder de fazer o fofoqueiro se libertar. Ele ainda tem esse poder. E nesta noite, aleluia, o que você está mostrando para os seus inimigos? Você está deixando ele ver a tua fraqueza? Você está deixando ele saber aonde é que dói em você? Você está deixando, aleluia, ele atingir você? Ou você está mostrando para ele: não, aqui tem Jesus, Jesus já chegou? Ou você está profetizando o teu milagre? Porque ali, irmãos, a metade da multidão foi só para observar e criticar Jesus. Aleluias. E no 38 fala: Jesus, pois, vendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Aleluias. E no versículo 39 diz: Jesus diz: tira a pedra. Marta, a irmã do defunto, fala: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha, irmãos, para nós entender, Marta, ela clamou a Jesus, ela queria ver o irmão dela ressuscitar. Aí Jesus chega sobre ela e fala: tira a pedra agora, minha filha. Aleluia, porque eu vou fazer o milagre. Aí Marta questiona: Senhor, já cheira mal. Aleluia, porque nós sabemos que quando uma pessoa morre, aleluia, ali em algumas horinhas já está cheirando mal. Mas aqui, aleluia, Jesus está falando conosco no espiritual, porque nós não vivemos, aleluia, neste mundo carnal. Nós só estamos aqui, aleluia, aguardando a vinda de Jesus. E Jesus às vezes pode estar aí batendo na tua porta, falando: meu filho, tira a pedra. Minha filha, tira a pedra. E você está: Jesus, mas não tem mais jeito. Tira a pedra. Jesus, mas eu enviei tantos currículos. Tira a pedra. Jesus, mas o juiz já determinou quantos anos de prisão vai pegar. E Jesus está falando: tira a pedra. Jesus vai morrer na
cachaça, e Jesus está falando, tira a pedra. Jesus, minha casa não tem mais jeito, e Ele está falando, tira a pedra. Jesus, mas eu não tenho mais força, e Ele está falando nesta noite, tira a pedra, aleluia, que está impedindo Ele de trabalhar na tua vida. Porque a palavra vai nos dizer, irmãos, que a pedra não era o problema para Jesus, mas é o problema para nós. Porque muitas das vezes Ele já está até aqui, aleluia, falando no teu ouvido, martelando no teu coração, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra, e você está, Jesus, não dou conta, Jesus não tem mais jeito, Jesus já era, e Ele está falando, tira a pedra, minha filha, só precisa você tirar a pedra, aleluia, para me fazer, aleluia, na tua casa, só precisa você tirar a pedra, aleluia, para me fazer na tua vida. E você está, Jesus, mas estão falando mal de mim, e Jesus está falando, tira a pedra, pelo amor de Deus, aleluia, e deixa eu entrar e mudar a tua história, deixa eu entrar e mostrar para Satanás que tu tem um pai, deixa eu entrar e mostrar para esse inimigo que você tem um grandão da Galileia que luta por você nesta noite. E Ele fala mais uma vez, tira a pedra que eu quero libertar, tira a pedra que a porta eu quero abrir, tira a pedra que eu quero alavancar teu ministério, tira a pedra, filho, que tu vai pregar, tira a pedra, filho, que tu vai louvar, tira a pedra, filho, aleluia. Oh, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E com essa palavra, irmão, Jesus, aleluia, às vezes a gente passa por determinadas situações e nós ficamos perguntando, Jesus, por quê? Aleluia, por que, Jesus, eu estou passando por isso? Aleluias. Em vez de nós ficar perguntando por quê que nós não perguntamos para quê o Senhor está permitindo eu passar por esse processo? Porque todo processo, irmãos, lá na frente, aleluia, Jesus, Ele nos diz por quê. Às vezes o processo é para o seu ministério se levantar mais. Às vezes o processo é para você salvar alguém da sua família. Às vezes o processo, aleluia, é para aquela porta que você tanto almeja se abrir. Às vezes o processo, aleluia, é para você só passar na rua e o endemoniado cair. Às vezes o processo, aleluia, é para você profetizar no nome dEle, Ele fazer. Às vezes o processo, aleluia, é para quando você triscar, ser curado. E Ele fala para ti, para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Aleluia, sabe para que o processo, irmãos? É para a glória de Deus. Aleluia, é para a glória dEle, é para o nome dEle ser glorificado. Porque se você é um crente e você não tem processo, sinto lhe dizer, você está sendo crente errado. Se você é crente e você não está passando nem que seja uma lutinha que para você parece que vai morrer, sinto lhe dizer, você não está servindo ao Deus, aleluia, dono do céu e da terra. Oh, aleluias. E então Jesus fala, tira a pedra, minha filha. Aleluia, e ela questiona, já cheira mal, Jesus, é de 4 dias. Aleluias. Imagine que ele e ela, meu Deus, se eu abrir isso aqui, ninguém vai aguentar. Aleluia, o cheiro vai ser forte. Aleluia, às vezes, irmãos, nós olhamos tanto com os nossos olhos carnais, que nós falamos, meu Deus, já está cheirando mal. O povo já está começando a sentir o cheiro. Aleluia, já estão olhando de jeito diferente. Quando eu entro nos lugares, já me olho de rabo de olho, Jesus, porque cheira mal. E Jesus fala, filha, aleluia, tira a pedra. Tira a pedra hoje, aleluia, porque amanhã os teus inimigos verão que eu sou Deus na tua vida. Aleluia, tira a pedra hoje, que amanhã seu telefone vai tocar, falando assim, mãe, aceitei Jesus. Filha, hoje eu quero ir para a igreja. Tira a pedra hoje, que quando você chegar lá na tua casa, o teu vizinho vai falar, ei, faz uma oração aqui
por mim. Me leva lá onde você congrega, porque eu fico te observando e vejo que tu é crente de verdade. E Jesus está falando, tira a pedra. Não tira por você não, tira pelos aqueles que precisam de você. Aleluia. Porque quando Jesus, ele veio a essa terra para morrer pelos nossos pecados, ele não veio por ele veio por nós. E por que nós vamos fazer, aleluia, por nós? E por que nós vamos tirar a pedra por nós? Aleluia, se isso que nós estamos passando aqui, irmãos, é nada. Para nós é uma dor que só Deus, aleluia, para ter misericórdia. Mas para Jesus, aleluia, não é nada. Aleluia, para Deus não é nada. Se o que a gente passa aqui hoje, Jesus tivesse passado, aleluias, ele não tinha pedido para o Pai afastar dele aquele cálice. E às vezes, irmãos, uma coisinha de nada, uma repreensãozinha, pronto, acabou o mundo, desmoronou tudo. Jesus, não quero mais, eu não aguento mais, é só luta, é só prova, eu vou desistir. E Jesus fala, desistir para quê? Quer olhar para trás para quê? Já chegou até aqui, está no meio do processo, vai começar tudo de novo. Vai chorar aquelas lágrimas lá tudo de novo. Aí Jesus fala, não filha, vai para frente chorar as outras que eu vou mandar, porque tudo é para a glória de Deus. Nós podemos ter a certeza de que nenhuma prova que nós vamos passar, Jesus vai deixar Satanás, aleluia, envergonhar. Nenhuma prova que ele permitir, o diabo vai olhar e vai rir, não, irmãos. Em uma hora dessa eu tenho certeza que ele está perguntando como é que está glorificando a Deus, como é que está louvando a Deus. A casa está toda desestruturada, a família não quer mais servir, e você está lá glorificando, adorando, exaltando o nome dele. A porta não está abrindo, está vivendo de doação dos irmãos, e você está glorificando, está exaltando o nome dele. Aí Satanás está lá se perguntando, meu Deus, quem para esse homem? Quem para essa mulher? Eu fechei a porta, permiti a enfermidade, toquei na família, mas está glorificando, está exaltando a esse Deus. É assim que Jesus quer a tua igreja, é confundindo Satanás. Ou você está lá, Jesus, eu te entrego tudo porque eu não quero mais. Aí Satanás falou, opa, agora eu pego, já abriu a brecha. Aí Jesus, irmãos, ele não é invasor. Ele faz se a gente quiser. Se a gente fechar a porta, ele não entra. Ele vai martelar, ele vai bater através da palavra, do louvor. Ele vai usar o profeta dele na terra. Mas se você não abrir, ele não vai fazer nada. Aleluias. Irmãos, e com isso nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Porque cada vez que nós falamos que queremos desistir de algo que o Senhor nos entregou, aleluia, na verdade ele nos emprestou, porque é tudo emprestado. Se ele não quiser, aleluia, que a gente tem mais, ele toma. Se ele não quiser que você louva mais, ele tira o dom. Se ele não quiser que você prega mais, ele fecha a tua mente. Aleluia, tudo é emprestado. Olha que honra receber essa graça de Jesus. Imagine quantos muitos passa, aleluia, te olha e fala, meu Deus, queria ser como ele, queria ser como ela. Imagina que você é um exemplo no meio da tua parentela, da tua família, ou até mesmo no meio de quem te conhece. E Jesus fala, vai desistir? Tem mais de 10 mil almas esperando por ti, tu vai desistir? Aleluia, eu estou quase perto de te entregar o que você quer, tu vai desistir? Porque eu entendo que tudo é no tempo de Deus. E quando chega o tempo dele, irmãos, tudo é perfeito. Ele não vai fazer nada incompleto. Ele não vai te entregar hoje, depois, não. Quando ele te entregar, é tudo de uma vez. Aleluia, aquilo que ele te prometeu. Mesmo que você esteja esperando a promessa e já há 10, 20, 30 anos, ele vai entregar. Mas se você ainda não recebeu, é porque a sua estrutura ainda não é, aleluia, capaz de receber quando ele entregar. Oh, glória a Deus. E no versículo 40 fala assim: disse-lhe Jesus:
Não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Tira, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para enviar-te. Aleluia. Com essa oração tão pequenina de Jesus ao Pai, eu entendo, aleluia, que Jesus, ele esperou o tempo certo, não para que ele seja glorificado, mas para que Deus seja glorificado. Aleluia, sobre a vida dele. E a Bíblia nos fala que ele fez essa oração por causa da multidão. Porque nós sabemos que Jesus, ele tem autoridade. Porque Deus deu para ele autoridade. Mas em nenhum momento ele quer ser mais do que Jesus. Toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver Jesus falando que a glória é de Deus, que a honra é de Deus. Então, aleluia, ele fala: Pai, falei isto por causa da multidão, aleluia, que estava ali observando. Jesus, ele podia muito bem já chegar e falar: aleluia, sai para fora, Lázaro. Não, ele esperou, aleluia. E eu creio, irmãos, que assim é com nós. Aleluias. Jesus, às vezes ele quer uma simples oraçãozinha: Pai, eu estou orando assim, porque eu sei que o Senhor já me deu autoridade para repreender o demônio dentro da minha casa. Mas eu estou orando assim, Pai, por causa da multidão, para eles crerem que foi o Senhor, aleluia, que repreendeu esse demônio. Às vezes você está: Pai, eu estou fazendo assim, mas eu sei que o Senhor me deu autoridade, mas você está fazendo para que o nome dele seja glorificado. Porque, irmãos, aleluia, nesse mundo que nós estamos vivendo, infelizmente nem são todos que faz para a glória de Deus. Muitos pegam a palavra para pegar para si, glorificar a si próprio, aleluia, para fazer a si próprio, aleluia. Tanto que acabou o desrespeito de muitos a Jesus, que já não chama nem mais de Senhor, chama logo de você. Aleluia. E aqui Jesus, ele nos ensina com os irmãos a ser humilde. Aleluia, a ter humildade de reconhecer que nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada sem Ele. E quando nós clamamos a Jesus, Ele vai até o Pai, aleluia, e leva a nossa oração. Porque Ele também não faz nada sem o nosso Deus, aleluia, autorizar. Assim também como Satanás, ele não toca em você sem Deus autorizar. Aleluias. Irmãos, aleluia, tem hora que eu falo que nós temos que ser obedientes igual Satanás. Porque tudo que ele vai fazer, ele pede permissão a Deus. E a gente só pede permissão quando quebra a cara. Quando quebra a cara, meu Deus, eu posso. Aí Jesus fala: já fez. Quebrou a cara, está me pedindo de novo. Aleluia. Satanás não, irmãos. Ele vai lá e ele pede permissão a Deus. Ele não faz nada dentro dessa terra sem que Deus permita. Ele vai nos rodar, ele vai rodear, mas ele não vai tocar porque Deus não permite. Mas no dia que Deus falar toca, ele toca. E nós, Jesus está falando no toca, já pegou de mão cheia, abraçou, beijou e levou para casa. Aleluia, por causa da desobediência. Aleluia, às vezes a desobediência, aleluia, faz a gente perecer. A desobediência, aleluia, faz a gente morrer espiritual. Aleluia, porque aqui Jesus está falando de uma morte espiritual. Aleluia. Aqui Jesus está falando, aleluia, não é da morte carnal. Aleluia, é da espiritual mesmo, por causa da desobediência. Ele está mandando tu tirar a pedra e você está sendo desobediente, questionando com ele.
Aí tem hora que Jesus fala, então tá bom, meu filho, fica aí com a tua pedra, aleluia, que eu vou ali no meu filho que quer tirar. Aí você olha pro teu irmão, uai, mas o irmão estava pior do que eu, já está assim. É porque ele ouviu a voz de Jesus. É porque Jesus falou para ele nesta noite tirar a pedra e ele já tirou. E você ainda está aí, será Jesus? Será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Ainda está duvidando, aleluia, se é Jesus. E no versículo 43 fala assim: e tendo disse isso, chamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Aleluia, que hoje Lázaro é você. Jesus está falando, vem Lázaro para fora. Sai Lázaro dessa caverna. Sai Lázaro desse túmulo. Sai Lázaro desse cenário de escassez. Ei, talvez hoje pode ser a última chamada. Talvez hoje pode ser o último dia. E Jesus está falando, vem Lázaro, vem. Vem Lázaro, vem que eu quero operar, Lázaro. Ah, Lázaro, sai desse túmulo agora, Lázaro, que eu quero operar na tua vida. Aleluia. Então a palavra vai nos dizer que Lázaro saiu para fora, porque Jesus só chamou uma vez. Aleluia. Talvez Lázaro já estava ali no posicionamento, esperando Jesus chamar. E quando nós estamos no posicionamento, Jesus só chama uma vez. Aleluia, que nós vamos. Mas quando não estamos, irmãos, Ele chama uma. Vai ver que Jesus já está chamando alguém aqui desde janeiro. Já é dezembro e ainda não está ouvindo a voz de Jesus, porque não está posicionado. Vai ver, Jesus já está chamando alguém aqui há mais de 10 anos, mas não está ouvindo, porque não está posicionado na posição. Aleluia, para Jesus falar. Hoje Jesus falou aqui muito sobre milagre, sobre posicionamento. Talvez é isso que Ele queira operar nesta noite, milagre. Aquele milagre que para você é impossível, mas para isso é preciso se posicionar. Se posicionar para ouvir a voz dEle. Porque se não tiver posicionado, não ouve, não adianta. Não adianta, irmãos. Tem fala assim, eu estou ouvindo a voz de Jesus e a vida está de qualquer jeito. Não está ouvindo, não. Aleluia, não está ouvindo, não. Tem que se posicionar. E como é que Jesus quer que eu me posicione nesta noite? É descendo. É descendo na olaria, é obedecendo. Aleluia, é obedecendo o que Ele fala, a palavra. Se você já está aqui hoje, amanhã quando Ele falar, você vai falar, meu Deus, mas o Senhor não falou. Falei, filho, ontem no culto, através do louvor, da saudação, aleluia, através dos testemunhos, aleluia. Então, irmão, Jesus, Ele está falando, vem Lázaro, vem depressa. Vem depressa, aleluia, porque eu já estou aqui na porta. Porque essa pedra para Jesus não é nada, aleluia, mas para nós pode ser, aleluia, um rio. E aí só vai afundando, afundando, afundando. Aleluia, Jesus está falando, não filho, vem, eu estou te chamando. Eu estou te chamando hoje, aleluia. Eu estou te chamando hoje, aleluia, para talvez te dar um livramento. Eu estou te chamando hoje, aleluia, que talvez quando você vir hoje, eu já estou lá dentro da tua casa. Às vezes Ele está lá na porta da tua casa e está te chamando. Aí se você falar, eu vou, Jesus, Ele entra dentro da tua casa. Aleluia, às vezes Jesus já está lá na porta de um presídio, aleluia, só esperando você falar, Jesus, eu vou. E Ele vai lá e pega aquele processo, aleluia, coloca na mão do juiz, aleluia, e determina a liberdade. Às vezes Jesus só está esperando você vir para Ele falar, hoje eu coloco nele, aleluia, o nojo da cachaça. Hoje eu coloco nele o nojo das drogas. Hoje eu coloco nele desejo de me adorar, desejo de louvar, desejo de glorificar. Mas Jesus só quer que você venha. E Ele está chamando, vem Lázaro, vem Lázaro, vem Lázaro, porque hoje eu quero fazer na tua vida o que o teu inimigo está olhando e está dando gargalhada. E Ele está falando, Lázaro, meu filho amado, vem.
Aleluia. E Jesus vai falar. Aleluia. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e Marta, que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. A palavra do Senhor vai me dizer, irmãos, que a morte de Lázaro foi, aleluia, necessária para muitos naquela multidão crer em Jesus. Talvez foram 10 mil, 20 mil, a Bíblia não menciona. Aleluia, mas imagina quantas almas aquele trio de irmãos ganhou naquele dia, porque creram em Jesus e esperou por ele. Mesmo que Marta, ela questionou um pouquinho, mas logo em seguida Jesus já falou com ela e ela já, aleluia, voltou e falou: é Jesus, o Senhor é a ressurreição, a verdade e a vida. Quantos, aleluia, está esperando só o seu posicionamento para Jesus libertar? Aleluia. Imagine, irmãos, quantos dentro da tua parentela só está esperando o teu posicionamento para no próximo culto ele estar aqui sentado nessa cadeira aceitando Jesus. Imagine, irmãos, aí começa a imaginar. Aleluia, meu Deus, se eu tivesse me posicionado nisso, aleluia, minha casa já estava aqui te adorando. Aleluia, eu já estava falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, porque muitos daquela multidão creram em Jesus. Se eles creram em Jesus, eles aceitou Jesus. Aleluia, porque ninguém crê em Jesus sem conhecer Ele. Aleluia. Se não conhece, não vai crer mesmo não. Mas quando nós conhecemos um Jesus e nós sabemos que para chegar a Deus é só intermédio dele, nós vamos crer nele. Se ele falar para agora, vai parar. Se ele falar, eu vou levantar agora, vai levantar. Mas é preciso, irmãos, crer. E hoje o Senhor só está esperando num posicionamento. Às vezes é uma coisinha pequenininha, uma coisinha que para nós é coisinha besta, mas para Jesus não é. Para Jesus nada é besta, porque a palavra já diz que o pecado é o mesmo, né? Não tem nenhum grande nem um pequeno, é tudo o mesmo tamanho. Às vezes Jesus só está esperando o seu posicionamento, irmãos, para ele fazer dentro da tua casa, para ele fazer no meio da tua parentela. Às vezes ele só está esperando nós nos posicionar. E a palavra do Senhor para nós hoje é crer e se posicionar para viver a glória de Deus sobre nossas vidas. Não fica questionando o irmão que já está vivendo a glória, não, porque ele já se posicionou. E Jesus fala, tem espaço para todo mundo, só basta se posicionar, aleluia, para viver a glória de Deus, amém? Aleluia. Peço, irmãos, para ficar de pé, para a gente fazer uma oração.